Pai do Senhor, povo de Deus, irmão José, louvado seja o nome do Senhor. Vos trago uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Orar. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, peço a tua misericórdia, a tua graça, Senhor meu Deus. Abençoa esta palavra, Senhor Deus, vem com o teu Espírito, nos ensina, meu Deus, nos mostra a tua vontade, Pai, nos mostra o que está por trás das letras, Senhor Deus, dos textos que vamos ler. Abençoa, Senhor meu Deus, as pessoas que vão ouvir, abençoa o pregador, nos cobre com a tua mão, louvado seja o teu santo nome. Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Gênesis 18, 22. O texto é: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não fará justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não cire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu falo somente esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, louvado seja o teu nome, essa é a tua palavra, nos dê entendimento, peço em nome de Jesus. Irmãos, aqui fala Gênesis 18, a partir do 22, fala quando Deus desceu à terra com mais 2 anjos com ele. No capítulo 18, a partir do versículo 1, está dizendo aqui que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, meio-dia. Então levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lave os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bolo de pão
Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que achastes graça, até visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguirei avante, responderam, faze como disseste. E apressou-se, pois, Abraão. Eu estou lendo o capítulo 18, a partir do 1, tá? De Gênesis. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão ao burralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Irmãos, a Bíblia diz que por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, que se agravou, subiu até Deus o clamor de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor desceu a terra para destruir Sodoma e Gomorra. E tinham mais 3 cidades. Eram 5 cidades ao todo. Mas a Bíblia só fala de Sodoma e Gomorra, que eram as maiores. Mas havia mais 3 cidades. Eram 5. Só que as outras cidades eram um pouco menor. Então a Bíblia não cita. Mas eram 5 cidades. Deus desceu para ver de perto o que era que estava acontecendo. E a Bíblia diz que o Senhor ficou conversando com Abraão. Ele diz aqui, capítulo 18, a partir do versículo 9. Então lhe perguntou, Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Isso foi o Senhor que falou. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, e riu-se, pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu marido, teremos ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ficou conversando com Abraão para dar notícia a ele que Abraão, já velho, 100 anos, Sara, 90, eles iam ter um filho, que era o Isaac. Mas a Sara riu. Porém, os outros 2 anjos que estavam com o Senhor, eles foram para Sodoma e Gomorra. Para quê? Para destruir. Agora eu vou ler o capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 1. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, e levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete. Capítulo 19 de Gênesis, do 1 ao... Estou lendo agora o versículo 3. E fez-lhe um banquete.
fez assar uns pães asmos, que é pão sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Olha o tipo de gente, os moradores de Sodoma, olha o tipo de gente. Está dizendo aqui, irmãos, que eles cercaram a casa de Ló e disseram: traze esses homens que entraram em tua casa para fora, para que nós abusemos deles. A Bíblia diz que os moradores de Sodoma, tanto velho como meninos, eram ruins, eram raça ruim, eles queriam fazer sexo com os anjos. Aí o que aconteceu? Ló disse: meus irmãos, versículo 7 do capítulo 19, disse de Ló: meus irmãos, não façais mal, tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens. Olha aí, quantos se acham sob a proteção do meu teto. E eles disseram: tirai daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E se arremessaram para cima do homem chamado Ló. E chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechou a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disse os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então Ló falou a seus genros e os que estavam em sua casa com as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E chegaram, porém, e acharam, porém, que ele graciava com eles. Pensava que estava brincando. Ao amanhecer, apertou os anjos com Ló, dizendo: levanta-te e toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher, suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, os tiraram e os puseram fora da cidade. E disseram: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereçais. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Por causa do pecado daquela cidade, a Bíblia diz que os homens daquela cidade, eles faziam sexo, homem com homem, mulher com mulher, faziam sexo com animal. Era uma imundícia, irmão. E a Bíblia diz que aquele pecado, o fedor do pecado, o clamor daquele pecado, daquela violência, igual está hoje, irmão. Igual está o nosso país, igual está o mundo. Muitos de nós não sabemos o que acontece nesse mundo, porque a gente é crente, né? Fica dentro da nossa casa, de casa para o trabalho. Mas sai à noite, numa cidade como a São Paulo, onde eu moro. Sai. Irmãos, o negócio é feio. Os motéis são cheios, as casas de swing, as tabacarias, os bares, os motéis, os jogos de futebol, tudo cheio, irmão.
As pessoas querem prazer, as pessoas querem sexo, as pessoas querem fazer tudo de ruim, irmãos. Existe uma tal de casa de swing, onde os casais vão lá e chega lá, troca, mulher troca de marido, marido troca de mulher. E é uma coisa nojenta, irmão. E quando é de manhã, a mulher pega o marido, vem para casa e continua a vida do mesmo jeito. Vê se isso pode. Vê como é que está esse mundo. Igual Sodoma e Gomorra, irmão. Em muito pouco tempo, Deus vai destruir tudo isso. Irmão. Tudo isso que você está vendo, Deus vai destruir. Então, a Bíblia diz que por causa de Abraão, Deus poupou ainda um pouco de tempo as cidades e não pegou todo mundo de surpresa, por causa que Ló morava naquele lugar. Então os anjos chegaram, tiraram Ló de Sodoma e Gomorra e destruiu tudo. Agora eu vou ler Gênesis, o capítulo 19, a partir do versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fomarada de uma fornalha. Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você lê o capítulo 18, voltando um pouco de Gênesis, a partir do versículo 22, o qual eu comecei a ler, a gente vê Deus intercedendo por aquele povo. Deus diz, capítulo 18, a partir do versículo 28, na imposta, a partir do versículo 26, então o Senhor perguntou a Deus: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destrói a cidade, ou não poupará a cidade por causa dos 50 justos? O Senhor disse: eu não destruirei a cidade por causa dos 50 justos. Aí ele começou a baixar: e se tiver 45? O Senhor disse: se tiver 45 justos, naquelas 5 cidades eu não destruirei por amor dos justos. Aí ele começou a baixar: se tiver 35, não destruirei as cidades por amor dos 35. Ele baixou, irmão, e foi baixando, chegou até 10. O Senhor disse: se tiver 10 justos naquela cidade, está aqui, ó, Gênesis 18, a partir do 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu falar somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha, irmão, se tivesse, olha, em 5 cidades, que era Sodoma, Gomorra, Ademar, e tinha outras cidades lá perto, eram 5. Não tinha 5 homens justos em 5 cidades. Todos eram corrompidos. A Bíblia diz que só tinha lá Ló que ainda permanecia guardando a palavra do Senhor. E Ló, a Bíblia diz que ele ainda era sincero ao Senhor, por isso Deus teve misericórdia dele. Mas as suas filhas já tinham a cabeça totalmente as filhas de Ló já estavam com a mente totalmente em pecado. Elas já pensavam como o povo de Sodoma e Gomorra. Quando você lê o capítulo 19, a partir do 34, você vai ver que a mente das filhas de Ló já era totalmente como o povo de Sodoma e Gomorra. Gênesis
19:34. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai, e demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que perseveremos a descendência de nosso pai. Olha aí, as duas filhas de Ló se deitaram com o próprio pai, porque a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então as filhas de Ló, tanto a mais velha como a mais nova, se deitaram com o próprio pai, deram de beber vinho para o pai, e o pai ficou bêbado, e elas se deitaram com o pai, e engravidaram, e conceberam, e deram à luz. A descendência de Ló, irmão, é Moabe e Amon, dois povos amaldiçoados. De Moabe, a única coisa boa que veio de Moabe foi a Ruth. Lembra da Ruth? Ruth era uma moabita. Então ela se converteu ao Senhor. Mas o resto todo, Moabe e Amon, Deus depois mandou destruir aquele povo. Por quê? Era um povo amaldiçoado. Porque era a descendência de Ló. Você viu o que acontece por causa do pecado? Deus destruiu 5 cidades. Ali tinha velho, criança, animais. Deus destruiu tudo. Sodoma e Gomorra e aquelas cidades vizinhas estavam todas contaminadas do pecado. Deus destruiu aquele povo todo. E não vai destruir este mundo? Aonde você mora? Olha aí ao redor como é que está o mundo. Olha aí como é que o povo se veste. Olha como é que o povo vive. Então eu te digo, irmão, Deus só tirou Ló daquele lugar, porque Ló ainda guardava os mandamentos. Se você não se converter a Deus, irmão, Deus vai destruir esse mundo com fogo. Se você quiser salvar a sua alma, se converta ao Senhor, receba Jesus Cristo como teu único Salvador, salva a tua alma, porque Deus vai destruir tudo isso com fogo. E todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus mandou para o inferno. Só Ló, Deus salvou por amor a Abraão. Então, por amor a Jesus Cristo, Deus vai salvar alguns deste mundo, dessa Sodoma e Gomorra que virou o mundo. Receba Jesus Cristo e salve a sua alma. Louvado seja o santo nome do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra. Se alguém ouvir esta palavra e quiser receber Jesus Cristo, feche seus olhos, levante sua mão. Receba Jesus Cristo como teu único Salvador. Se batize nas águas, deixa o pecado, seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Fico com essa palavra.